Muito boa noite mais uma vez aos nossos queridos irmãos, que o Mestre Jesus esteja sempre com todos nós. Hoje vamos tentar concluir, graça, o estudo A Providência e a Visão de Deus. Vamos tentar fazer um resumo para que na próxima semana iniciaremos o capítulo 3, estudando o bem e o mal, a origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Esse é o capítulo 3 que vamos estudar na próxima semana. Então, vamos tentar fazer um resumo. E antes de mais nada, para a introdução do estudo de hoje, que é a providência, não é? E a visão de Deus, eu vou iniciar com a leitura do livro Amar é a Única Revolução. E Anser Grun, um monge que eu sempre tenho comentado, ele escreve um capítulo sobre a essência de Deus enquanto o amor. Essa essência de Deus enquanto o amor é apresentado nesse item, a providência. Afinal de contas, Deus é constituído de quê? Deus é feito de que tipo de matéria? Que tipo de matéria eu sou constituído? Eu não estou falando da matéria física. Eu estou falando do princípio inteligente do universo, o espírito, que é uma centelha, é um clarão. De que forma essa centelha, esse clarão deu origem? Então, a introdução desse estudo, Amar é a Única Revolução, vocês vão entender a relação que nós vamos fazer com o estudo de hoje. Então, Anser Grun, ele inicia dizendo o seguinte: a essência de Deus enquanto amor. O amor no Evangelho, segundo João, e nas epístolas do próprio João, a mensagem central da primeira epístola de João tem um seguinte teor: Deus é amor. João repete adiante: por sua própria essência, Deus é amor. A essência divina do Criador é amor. Em outra passagem, João desenvolve o seguinte enunciado: Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. É muito profundo essa citação de João no capítulo 8, versículo 4. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece mergulhado no Criador. Em outro trecho, Anser Grun, ele vai dar uma definição tão profunda do significado do amor, da essência divina do amor, que em um determinado momento estamos desenvolvendo, cada um de nós, na sua escala de evolução espiritual. E Anser Grun pergunta uma senhora: mas o que significa ser amor? Perguntou o monge a esta senhora: afinal de contas, o que significa ser amor? Não é ter amor, é ser amor. Uma senhora me disse: eu estive meditando e de repente tornei-me amor. Não fiquei pensando em uma pessoa determinada. Eu simplesmente era amor. O amor perpassou-me e atingiu meu quarto, minha família, meu gato, até chegar à natureza exterior. Senti-me ligada a todas as coisas. Eu me senti uma coisa só com o universo. O universo é a essência divina
do amor do Criador, como vocês vão ver no livro A Gênese. Essa senhora experimentou o que João quis expressar com a sua frase: ao sermos amor, estamos unidos a todo o mundo, e então emana de nós uma força reconciliadora e unificadora. Nessa força, experimentamos, meus queridos irmãos, Deus como uma qualidade de nosso próprio modo de ser humano. Essa experiência encontra-se mais pormenorizadamente no Evangelho de João. De Jesus: permanecei em meu amor. E Jesus iria dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. E se ele é a luz do mundo, possamos todos permanecer nesta grande luz do mundo. Então, o Ansel Grum, ele dá uma definição que eu tenho absoluta certeza que todos nós vamos compreender o pensamento de Ansel Grum quando ele fala da física quântica, Deus e o amor. James, qual é a relação da física quântica com Deus e a essência de Deus enquanto amor? Sabemos que todos nós somos constituídos de 10 trilhões de células. Sabia disso, dona Adriana Simões? Adriana é constituída de 10 trilhões de células. Ana Célia, da cidade de Açu, 10 trilhões de células. E se aqui no grupo, na sala, tem 50 pessoas, multiplique 50 por 10 trilhões, vai dar 50 trilhões de células juntas neste grande organismo vivo. Por que eu estou dizendo isso? Vocês vão entender. Então, quando o Ansel Grum diz assim: no fundo da matéria predomina uma espécie de amor, pois as partículas subatômicas revelam, de alguma forma, tomar conhecimento uma da outra. Nós somos feitos de partículas atômicas, de energias condensadas, conforme Lavoisier iria dizer: nada se destrói, tudo se transforma. Há uma transformação da matéria, porque a matéria é uma energia radiante. E aí ele diz assim, lá existe entre elas uma interligação não causal e não localizável. Ao que tudo indica, há um campo universal em que tudo está interligado. E em última instância, a energia que interliga todas as partes é o amor. Todas as partículas, todos os átomos que constituem o corpo humano, todos os átomos que constituem a Mãe Gaia, o planeta Terra, tudo que constitui e está constituído no universo é feito, envolvido nessa, vamos dizer assim de forma alegórica, nessa epiderme cósmica do amor. E é exatamente isso que Kardec, no século XIX, com a sua dialética, com a sua linguagem daquela época, vai discorrer na obra A Gênese a questão da providência e de que eu sou constituído. Sabemos que o corpo físico é constituído de um aglomerado de matéria, de energia condensada que deu a origem a este corpo. Então, ele vai dizer no item 20, a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê,
a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste a ação providencial. Todos nós estamos mergulhados na essência mais profunda do Criador, porque nós somos a causa criada pelo Criador. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos, os menores pensamentos de cada indivíduo? Essa é a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, aqueles que são incrédulos, não é? Concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que o universo funcione de toda a eternidade, em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência. O planeta Terra, esse organismo vivo que é o planeta, ele está sobre uma forte força de um campo gravitacional. Quando houve o lockdown ano passado e que o mundo entrou em silêncio profundo, parou-se de fazer barulho, as pessoas estavam mais introspectivas, ou melhor dizendo, assustadas, em pânico por conta desse monstro voraz invisível que fez com que nós calássemos e começássemos, no mês de março, abril e maio, a partir de maio, um fenômeno percorreu o mundo. Houve comentários de que estava se ouvindo um zumbindo, um som. Esse som que foi registrado em várias partes do mundo era a vibração do campo magnético do planeta Terra. O planeta Terra vibra em torno de 33,5 MHz. O campo energético do planeta Terra estava vibrando, estava pulsando, e isso foi possível ouvir em várias partes do mundo. Então, a Mãe Gaia pulsa, e se nós estamos com os nossos pensamentos acelerados, ou então, uma palavra que eu aprendi essa semana aí numa emissora de TV, em um programa, e que nesse programa a moça falava sobre o delírio da velocidade. O delírio da velocidade é o que Augusto Cury já falava, a síndrome do pensamento acelerado. Hoje vivemos o delírio da velocidade. Sabe como é? Eu não vejo a hora de acabar o estudo da Gênese, porque eu quero assistir a novela com aquele ator principal, Cauã. Ele é muito bonitão mesmo, eu tenho que reconhecer que aquele ator ele é muito bonitão. Mas tem gente, James, termine logo essa live, porque eu quero assistir a novela com Cauã Raymond. Ele é um gatão, ele é bonitão. Eu também gosto dele, ele é muito simpático, bonito. Então, hoje nós estamos sofrendo o delírio da velocidade. Temos que desacelerar as nossas emoções, os nossos sentimentos. É necessário puxar o freio de mão da nossa consciência psíquica para sentirmos o pulsar do Criador, como Kardec vai dizer aqui no item 21. No estado de inferioridade, em que ainda se encontra, só muitos dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito, pois, vendo-se limitado e circunscritos, eles o imaginam também circunscrito, ilimitado. E há civilizações, há comunidades na Terra que ainda tenta limitar Deus, tenta comparar Deus a nós. Deus não está preocupado se o meu amigo Diogo
Diogo resolve pintar o cabelo, porque Diogo tem cabelo branco e Diogo resolve pintar o cabelo e sai errado. Deus não está preocupado se Diogo está pintando o cabelo ou se Graça está dando escova no cabelo. Isso é coisa de humana. O Criador tem muito mais do que fazer do que ficar preocupado com os cabelos brancos de Diogo. Então a gente fica tentando a barba de Diogo, né, que é uma barba muito simpática. Então assim, o Criador, todos nós estamos inseridos nessa essência do Criador e cada qual vive o seu momento estelar, o seu momento cósmico, o seu momento de luz interior. Cada um está expandindo o sentimento de luz que existe dentro de cada um de nós. E nós sim somos luzes, coágulos de luzes em movimento constante, dentro dessa substância líquida, vamos dizer assim de forma figurada, nessa substância líquida do Criador. Essa substância líquida que o Anselm Grün vai falar é a essência de Deus enquanto amor. Nós estamos mergulhados em uma substância chamada amor. O líquido amor aure, penetra todas as entranhas que existem no universo, porque o universo foi constituído pela matéria-prima do amor do Criador e nós somos os criados, somos uma extensão da criação desta inteligência suprema que é a providência divina de todos nós. Então os quadros em que o vemos com traços humanos não contribui pouco para entreter esse erro no espírito das massas que neles adornam, mas a forma que o pensamento. Para a maioria, é ele um soberano poderoso. E muitos atribuem que Deus é poderoso, que Deus é vingativo. Vamos aprender definitivamente, meus queridos amigos. Deus não é vingativo. Deus, ele é amor. Ele exala essência divina de amor. Eu coloquei para todos vocês e acabei enviando para vários amigos a grande jornada. Aquela grande jornada de 8 minutos, eu tentei mostrar ali para todos vocês. Essa é a nossa grande jornada pelos caminhos da vida. O nascimento, o primeiro mês, em que todos nós éramos amamentados. O segundo ano, os 10 anos, os 20 anos, os 30, 40, 50, 70, 80, 90, e quando chega 100 anos de vida, que muitos aqui vai chegar, outros não, mas a gente percebe que a nossa vida é feita de ciclo. E como muitos de vocês responderam no Zap de forma tão profunda e tão bela colocada por todos vocês, é um ciclo de evolução. E nós, em várias fases da nossa jornada na Terra, estamos vivenciando essa essência do amor divino em tudo em que nós realizamos. No item 22 ele diz assim: impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas. Como é que a gente quer compreender Deus com as nossas limitações? Mas, quando você vai ampliando as suas percepções extrasensoriais, na medida em que você vai desenvolvendo mais os seus 5 sentidos,
Quais são os nossos 5 sentidos no corpo humano? Audição, olfato, paladar, visão, audição e tato. Mas existem outras percepções extrasensoriais. Essas percepções, ela vai se ampliando quando você vai aumentando a frequência da potencialidade do amor, que foi a história dessa senhora entrevistada pelo monge Anser Grum, e que ela dizia em um determinado momento: eu sou amor. Em tudo que eu vejo é amor. Em tudo que eu sinto é amor. E quando você tem esse sentimento bem desenvolvido, você não se importa com as alfinetadas que você toma, com as bofetadas da vida, com as desilusões e as decepções das nossas vidas. Quando nós amamos e aumentamos essa substância do amor em si, pode vir o furacão Katrina e você não vai se abalar. Eu recordo de senhor João Firmino da Silva. Este era o nome dele. Um homem que só cursou o 4º ano primário, autodidata, se tornou espírita muito jovem. O planeta Terra poderia estar entrando em uma grande cataclismo. Os momentos mais terríveis que o mundo poderia passar, mas seu João Firmino estava tudo tranquilo. Dona Vanilda dizia assim: eu não entendo você. Tá vendo que nós estamos vivendo um momento tão difícil e você nessa tranquilidade? Você não vai chamar a atenção de seus filhos? Meu bem, tudo tem seu tempo. Ele tratava Dona Vanilda de meu bem. Mas você me irrita com essa sua paciência. Eu acredito que aqui na sala deve ter gente assim. Essa sua tranquilidade, essa sua serenidade. E aprendi com ele quando ele me dizia: meu filho, quando nós vamos conhecendo a nossa intimidade e constantemente entrando em meditação com Deus através da oração, vamos aumentando o sentimento de amor, e quando nós amamos, nos tornamos mais sereno e compreensível para com o outro. Dona Vanilda, na relação que durou 40 anos porque ele desencarnou, 40 anos de casado, ele desencarna 25 anos atrás. E durante esse período, mais tarde eu iria entender que na relação entre Dona Vanilda e seu João, nessa relação que teve 4 filhos, eu era o primogênito, ele era a mulher da relação e Dona Vanilda era o homem da relação. E eram completamente diferentes. E eu percebia nele que ele tinha isso intrínseco nele, até no dia da sua desencarnação. Ele amputa uma perna no Hospital Sagrada Família, e eu pergunto a ele: meu pai, qual é a dor que o senhor está sentindo nesta perna? Porque a perna estava necrosada. Sabe o que é uma perna necrosada, morta? E ele iria me dizer: James, a dor que eu estou sentindo nesta perna necrosada é como se fosse um caldeirão de água fervendo em cima da perna. Ele não se desesperava. Em vez de eu dar um apoio moral a ele, foi ele que estava me dando um apoio moral. Ele foi para a sala de cirurgia, que tinha que amputar a perna. Ele amputa a perna, no outro dia eu volto para visitá-lo e eu pergunto a ele: como é que o senhor está, meu pai, João Firmino? Correu tudo bem, meu filho, tudo em paz. E você? Meu pai, eu estou bem. 4 meses depois, ele desencarna, dentro de casa, na cama. E eu me encontrava sozinho com ele. Ele desencarna aos 68 anos. Quando ele tem uma parada cardíaca, eu sozinho com ele em casa, eu coloquei uma música
que na época ainda era radiola, e aquele disco, quanta luz neste ambiente, e ele retorna à pátria espiritual. Um ano depois, ele volta do mundo dos mortos e dá o seu testemunho de fé, a grande transição, a grande jornada que ele teve na terra. Iria me dizer: James, meu filho, através do médium chamado Dana Augusta, no Centro Espírita Humberto de Campos. James, meu filho, eu volto do mundo da imortalidade para dizer a você, meu filho, que eu perdi uma perna, mas não me lamentei. Mas há muitos que perdem um dedo e se lamenta. Aprenda, meu filho, a não se lamentar, porque depois da sua desencarnação, eu andei aí numa faixa de vibração lamentando. Eu me lamentava demais e ele veio e me diz isso. Uma prova incontestável de que a vida é envolvida por essa essência da providência divina do Criador. Uma folha não cai de uma árvore sem o consentimento deste Criador, da providência divina. As propriedades, ele vai dizer aqui no item 23, as propriedades do fluido perispirítico pode nos dar uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. O perispírito é apenas uma vestimenta ainda grotesca, quando ao desencarnar, todos nós, a nossa aparência, o corpo espiritual nosso é o perispírito. Em uma sessão mediúnica, ou numa sala mediúnica, quando o médium vidente vê o espírito, ele está vendo o perispírito daquele ser desencarnado. Porque o espírito é uma luz, é uma centelha. Então nós vemos o perispírito. Então todas as nossas sensações, emoções, irradia-se da profundeza do ser espiritual e reflete nesta vestimenta que é o perispírito, conforme nós vamos aprofundar nos capítulos mais adiante. O fluido do perispírito não é o pensamento do espírito, é porém o agente e o intermediário desse pensamento, sendo ele que o transmite. Quando eu digo assim, para Sarinha, não é Sarinha seu nome? Sarinha. Quando eu digo a Sarinha, Sarinha, Jesus ilumine os seus caminhos, Sarinha. Que a Virgem Maria de Nazaré derrame o manto de luz em sua residência, ilumine o seu coração, a sua família, e que Maria de Nazaré, nesse manto de luz, de cor azul claro, com as estrelas brancas, Sarinha, esse manto de luz recubra você. Então, no momento que eu estou dizendo isso a Sarinha, ela vai criando no seu mundo mental essa imagem, não é verdade, Sarinha? Balança aí a cabecinha. Então você materializa no seu mundo psíquico. Quando eu digo a minha amiga Ângela Santiago, Ângela, Jesus ilumine a sua jornada e que você saiba atravessar os momentos delicados, saiba surfar na onda das grandes transições. Ela vai pensar no surf, ela vai pensar que a onda são os momentos difíceis, mas ela vai ter uma força invisível conduzindo-a. Nós materializamos. Então, o perispírito que é constituído, eu não queria aprofundar nesse assunto, porque nós vamos estudar isso bem mais adiante e de forma exaustiva. E eu peço a todos vocês para que
mais adiante a gente aprofunde mais a questão do perispírito, porque aí eu vou falar sobre densidade, coloração, vou falar sobre o cheiro do perispírito, de que cor é o perispírito e por aí vai. No item 24, ele diz assim: seja ou não assim, no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, que o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido para facilitar a nossa inteligência. Figuremo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Lembra que eu li o livro aqui de Anselm Grün? Que a natureza divina é constituída de fluido, que é o amor. Eu falei há uns 7 meses atrás, no grupo do anterior, na primeira fase do estudo, e vou repetir aqui. Maria Conceição, você já varreu debaixo do seu sofá, Maria Conceição? Há quanto tempo, Sarinha, você não limpa, não passa a vassoura debaixo da sua cama, do seu sofá, Sarinha? Adriana Simões, há quanto tempo, Adriana, você não limpa debaixo do seu sofá? Não precisa falar não, viu, Adriana? Deia, minha amiga Deia, há quantos anos você não limpa debaixo do seu sofá? Não precisa dizer não, Deia. Então, se você leva muitos anos, nem muitos anos, mas 4 meses, 2 meses sem limpar debaixo do sofá, debaixo da cama, você vai encontrar pucumã. Essa palavra pucumã eu aprendi na infância. Você vai encontrar um bocado de tecidos, não é? E na medida esse tecido vai ganhando forma. Assim é feito o nosso pensamento, de tecidos mentais. Mas quando você limpa debaixo do sofá, fica tudo limpinho. Mas se você levar alguns meses, vai sujar tudo de novo. Porque o pensamento, ele tem que estar constantemente sendo filtrado pela edificação do amor. A oração é o filtro, é a vela de um filtro que limpa as impurezas do nosso pensamento, que vai refletir no perispírito e que, por sua vez, no corpo físico. O corpo físico adoece porque a alma está doente e eclode em doenças psicossomáticas. E ele vai dizer assim, o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que o suponhamos, que não esteja saturado dele. Ou seja, todos nós estamos saturados nessa essência do Criador. Isso tem que ficar claro para todos nós. Nós estamos mergulhados nessa substância divina chamado amor. É claro que muitos podem questionar, mas James, tem gente que está fazendo mal, tem gente que é contrário, mas o amor que está no coração de Irmã Dulce, de Teresa de Calcutá, os sentimentos que envolveu elas e que nos envolve, é o mesmo sentimento que envolve Adolfo Hitler, Osama Bin Laden, Saddam Hussein. Mas é o que alguns teólogos vão dizer. São aqueles espíritos, pelo seu livre-arbítrio, optou seguir momentaneamente o mal, porque o mal é momentâneo,
mas o amor é eterno. A luz é eterna, a sombra é momentânea. Esses espíritos que atrasaram o progresso da humanidade, eles estão vivendo a fase de transição deles. Aqueles que no passado, como Jesus Gonçalves, o leproso que fundou o primeiro centro espírita no leprosário da cidade de Aimorés, Jesus Gonçalves, foi um grande espírita e ele era corroído pelo bacilo da hanseníase, pela lepra. E ele perguntava: Deus, por que eu sou leproso? Por que o bacilo da hanseníase está corroendo a minha alma? A resposta estava no seu inconsciente profundo. Quando há mais de 1800 anos atrás, ele era um general visigodo, Alarico I, ele matava as pessoas por prazer. Ele empalava as pessoas. Ele invade Jerusalém, destrói Jerusalém. E empalar, eu vou traduzir de uma forma mais amena. Empalar seres humanos é como se você pegasse o espetinho de churrasco de gato, não se enfia o espetinho de churrasco de gato. Era exatamente isso que Alarico I fazia com crianças, com os seus inimigos, com as famílias que ele destruía há mais de 1800 anos atrás. 1800 anos depois, quase 1900 anos depois, Alarico, nas suas sucessivas reencarnações, aquele que foi o espírito das trevas, o espírito do mal, se torna Jesus Gonçalves, o leproso, e que foi redivivo pela essência divina do amor de Deus. Então aquele algoz do passado, hoje é um benfeitor espiritual. Então Deus jamais fechará as portas para quem quer que seja, porque todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo transatlântico, que é o universo. O universo, com as suas diversidades de galáxias e moradas, está dentro de um transatlântico. O transatlântico são os bilhões de moradas, são os universos, as galáxias. É o grande transatlântico, o universo. E nós navegamos nesta essência do Criador, porque tudo está contido no Criador. O coronavírus faz parte da evolução das formas de bactérias. Tudo está em evolução. Então, quando ele encerra esse item 24, estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Então é João que vai dizer, estamos nele como ele está em nós. Então descubra isso em vocês. O que é que está faltando para que cada um de vocês desperte esta consciência de si, para consigo mesmo? E descubra o que ele vai dizer aqui, no item 27, que eu achei muito interessante. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo espírito seria Deus. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do corpo. Ou seja, ele diz aqui que nós somos um grande organismo vivo. Eu não falei dos 10 trilhões de células, e que André Luiz vai dizer no livro Evolução em Dois Mundos, os co-criadores em plano maior e os co-criadores em plano menor.
Ele não vai dizer que existe o microcosmos, que somos nós, dentro de um grande macrocosmos. Nós somos isso, mas com uma inteligência providencial. E essa inteligência é dotada de livre-arbítrio e que ao longo dos bilhões de anos estamos evoluindo, desde uma simples bactéria a nos tornarmos seres angelicais. Acreditem que a barata que Graça não gosta está em evolução. Tudo está em evolução, tudo é o efeito do Criador, do amor do Criador. Então, quando ele diz assim, Deus existe, disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom, essa a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. Compreendemo-lo só o nosso bem. Portanto, pode ele querer, donde se segue que devemos confiar nele. Isso é essencial. Confie nele. Não duvide. Eu não estou aqui para questionar o que aconteceu com um rapaz de 45 anos. Professor, evangélico, pastor de uma igreja batista no interior da Bahia. Uma pessoa muito querida na sua cidade, mas essa semana ele se evadiu do corpo físico através do suicídio. E a sua amiga de infância me ligou desesperada. James, o meu amigo de infância, tirou a própria vida. Ele era pastor evangélico, professor, educador, mas ele separou da esposa. Houve uma separação conjugal. Não sabemos o que levou ele às portas do suicídio. Não estamos aqui para julgar, mas para que reflitamos, não é? Da nossa fé, da nossa convicção. Eu já tive depressão. E no momento que eu estava mais com a depressão profunda na minha vida, e que eu estava mal, que eu cheguei lá no fundo do poço, psicologicamente, por conta de uma separação que eu tive há 28 anos atrás, eu me separei. Eu amava minha ex-mulher. Em uma separação, quem sofre mais é quem ama mais. Eu fiquei mal, arrasado, porque ela me largou. Eu fiquei desesperado, fiquei mal, Alda. Fiquei desesperado, mal mesmo. Mas durante aquele período que eu estava atravessando a noite escura dos meus sentimentos psicológicos, os companheiros espíritas me ligavam: James, eu quero convidar você para fazer uma palestra sobre perdão. Eu subia à tribuna espírita para falar sobre perdão e fiz inúmeras palestras chorando dentro de mim, porque eu estava atravessando um momento muito delicado. Foi aí que eu procurei na época Divaldo, isso tem uns 28 anos. E Divaldo me disse: meu filho, o público não tem nada a ver com os seus problemas. Esse problema é seu. Mas Divaldo, eu estou mal. Eu disse: eu sei que você está mal. Eu vou lhe dar aqui, você tome um remédio aqui homeopático. Mas eu não estou suportando, é uma dor terrível. A dor é sua. Mas o público não tem nada a ver com os seus problemas. Leve a mensagem do Cristo. E na medida que você falar sobre o Cristo, falar do Evangelho, é um remédio terapêutico para fortalecer as fibras da tua alma. Mas eu estou desesperado, eu estou mal, eu chego em casa e me vejo sozinho. Porque era necessário você viver essa experiência. Você vai sair mais fortalecido. Mas aonde quer que eu vá de volta, eu vejo a imagem dela. Se eu pego o ônibus, na época eu andava de ônibus, eu vejo ela no odó, eu vejo ela em tudo que é lugar. Quando a gente separa, que tá mal, a gente vê a nossa ex-mulher, o ex-marido, em tudo que é lugar. O fato é esse. Mas eu atravessei. 28 anos depois, eu estou aqui,
Vivinho da Silva, e no sentimento de relação tão positiva com a minha ex-mulher, que hoje o sentimento de gratidão por ela é muito grande. Aquela que foi minha ex-mulher, hoje é um sentimento de amor que eu tenho por ela completamente diferente. Não guardei mágoa. Se eu guardasse mágoas há 28 anos atrás, não deseje mal ao seu marido, vibre pensamentos positivos, procure orar para que ele melhore de vida, que ele tenha um salário melhor, porque se o salário dele melhorar, a sua pensão alimentícia vai melhorar. Eu dizia isso. Então, não guarde mágoas, ressentimento, porque isso adoece a alma. Eu atravessei a noite escura dos meus momentos porque eu tive uma bússola de orientação. A doutrina espírita como a minha fé inabalável. Eu recebi, Aldo, eu recebi convite ao longo da minha vida para ser pastor de uma igreja neopentecostal aqui em Salvador, para ganhar uns tubos de dinheiro. E era uma proposta irrecusável, eu ia ganhar 20 mil reais por mês em uma igreja. E o objetivo era atacar os espíritas, porque o bispo me disse: você conhece muito os bastidores do espiritismo e sabe quem são os espíritas, então você é uma pessoa excelente para atacar os espíritas. E ele me fez essa proposta de ganhar um excelente salário, mas eu recusei porque eu tenho raízes profundas. A visão de Deus diante de todo essa visão holística, se assim eu posso me expressar, essa visão aberta do olhar do Criador que cada um de nós temos. Eu digo sinceramente a todos vocês, não guardo mágoa de ninguém, jamais. Já fui atacado, já jogaram pedra. Se Jesus foi crucificado, atacaram Jesus, apedrejaram Paulo de Tarso. Imagine nós, todos nós. Não é isso, minha amiga Adriana Simões? Será que a Adriana não já recebeu algumas pedradas na vida? Ela balançou a cabeça dizendo que sim. Se Deus está em toda parte, minha amiga Adriana, por que não o vemos, Adriana? Se Deus, Adriana, está em toda parte, por que nós não conseguimos ver Deus? Vemo-los quando deixamos a terra? Tais as perguntas que formulam todos os dias. Será que Sarinha, esse nome é bonito, viu, Sarinha? Sarinha. Será que Sarinha, Adriana, quando desencarnar, vai ver Deus sentado em uma poltrona feita de nuvens, como passou essa novela agora das 7, que eu dei muitas risadas com essa novela das 7. Essa novela, de certa forma, nos dá um sentido figurado. Olha, cada um, esses personagens da novela, está tendo uma moratória. Olha, vocês estão recebendo a moratória. Então, Ana Célia, se você está na sua moratória, aproveite para não perder o bonde da história. É claro que você não vai ver Deus, Ana Célia, sentado em uma poltrona feito de nuvens, de algodão doce. É claro que você não vai ver, porque Deus está dentro de você, Ana Célia. Sarinha, Maria Conceição. Então, na medida que você vai conhecendo a si mesmo, você vai percebendo que os deuses, os divinos, estão em você mesmo, nas entranhas íntimas da alma que você é. Eu vou passar já para a segunda parte, deixa eu resumir aqui. A primeira é fácil responder, porém, serem limitadas às percepções dos nossos órgãos visuais. Elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Assim é que alguns fluidos nos fogem totalmente à nossa visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos da existência deles.
E aqui eu vou fazer um resumo, porque Maria Neuza levantou ali a mão. Deixa eu concluir aqui, Maria Neuza. Ele diz aqui no item 33, que eu grifei, estou fazendo um resumo. As imperfeições da alma, minha amiga Maria Neuza. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Gente, profundo. As imperfeições nossas é iguais às camadas nevoentas que obscurece a visão de cada um de nós. Nós não enxergamos porque existem camadas de névoas que não faz a gente enxergar o sol do meio-dia. Cada imperfeição nossa, cada defeito nosso, de que ela se desfaz, é uma mácula a menos. Todavia, só depois de se haver depurado através das nossas reformas íntimas é que a gente vai diluindo essas névoas produzidas por cada um de nós. E ela tem um nome, a Senhora Dor, conforme está na introdução do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. À medida que você sente a dor é o instrumento pela qual você vai progredir. A dor, ela tem uma função terapêutica de fazer com que o homem se transforme, o ser humano em evolução se transforme. E já nas considerações finais, resumindo o item 34 e 35 e 37, sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber pelo fato de os espíritos imperfeitos não verem a Deus. Não se segue que eles estejam mais distantes de Deus do que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos na luz. Vocês perceberam que todos nós estamos mergulhados na mesma luz? O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas, como abandonar o seu invólucro corpóreo. Os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições. É gradativa. E aí, ele encerra no item 36 e 37. Nenhum homem, consequentemente, pode ver Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria, que torna possível o fato durante a encarnação. Quem teve uma dessas experiências, eu vou citar 3 figuras. Paulo de Tarso, quando entrou em estado de êxtase. Yogananda, o Yogananda na Índia, ele entrava em estado de êxtase e ele descrevia que viu Deus. Ou seja, a luz, o Logos divino, Sai Baba também descrevia esse Criador. Eu entrei em estado de êxtase, em estado de samadhi, e senti a presença do Criador em forma de luz. E encerrando no item 37, sob que aparência se apresenta a Deus? Aos que se tornaram dignos de vê-lo. Olha a pergunta para encerrarmos, para a segunda parte dos estudos. Sob que aparência se apresenta a Deus?
aos que se tornaram dignos de vê-lo. Será sob uma forma qualquer? Sob uma forma humana? Ou como um foco de resplandente luz? A linguagem humana, meus amigos, é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença, a quem procurasse inutilmente fazer compreender-se o brilho do sol. A nossa linguagem na terra é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é exatamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência, muito restrita para os compreender, e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada para compreender Deus. E para ilustrar esse final, Roque, Jacinta, e eu esqueço o nome da outra, foram três crianças que teve a visão na cidade de Fátima em 1906, em Portugal. E as crianças descrevem a imagem de Maria de Nazaré em um foco de luz. E que quase 30 mil pessoas de várias partes de Portugal fizeram peregrinação para a cidade de Fátima, porque as crianças era Roque, Jacinta, alguém me lembra o nome da terceira criança aí, disse que Maria iria aparecer nos céus. Lúcia. E milhares de pessoas viram o fenômeno de materialização de um foco de luz muito mais intenso do que o sol, o Espírito de Maria. Então, se Maria tinha essa irradiação, imaginemos-nos a irradiação do Criador de Deus. Não temos linguagem, faltam definição de palavras. Não existe na Terra um vocabulário adequado para descrever a face da essência divina do Criador. Porque há uma limitação ainda dos 3 níveis do nosso cérebro, o cérebro reptiliano que nós temos, que tem 300 milhões de anos de evolução. O segundo andar do nosso cérebro tem 50 milhões de anos de evolução, que é o neocórtex. E o terceiro andar do nosso cérebro, que é o superconsciente, que nós estamos ampliando para amanhã ter esta compreensão do Criador, do Divino. Então, agora eu passo aí para a participação de todos vocês, e Maria Neuza levantou ali a mão. Pode falar, Maria Neuza. Boa noite, meus irmãos. Está me ouvindo bem? Estamos, sim. Quando você falou que se podemos ver Deus, né? Eu digo, a única forma da gente ver Deus é através das obras dele, né? Através da obra que o homem não consegue fazer. Como a gente vai para um rio, a gente sente que ali é uma criação dele. Então, ali da força dele, o mar, a floresta, tudo isso que o homem não consegue fazer, né? A gente sabe que foi uma grande energia ali que construiu tudo isso, como nós também, né? Nós somos criação dele. Né? Até, às vezes, eu quando comecei a ler o livro há 2000 anos atrás, aí eu ficava pensando por que chamavam deuses, né? Eu acho que eles atribuíam, eu não sei se eu estou certa, mas eu acho que eles atribuíam esses deuses a várias outras coisas, e não era um deus só, na verdade, eles atribuíam, né? Aí eles falavam sempre os deuses, e não acreditavam, na verdade, em Jesus, em Deus, não é isso? Aí eu penso assim, por enquanto, até a gente chegar
há um dia que a gente vai ser o anjo, né, como de Márcio Mendes, eu acredito nisso também, vamos chegar perto de Deus, nós vamos poder, assim, ver, né, mais de perto, né, entendeu? É exatamente isso que nós falamos, né? Quando nos tornarmos espíritos puros, mas até lá há estágios que vamos passar, e esses estágios são as nossas mudanças interior mesmo. Só há um único caminho. Todos nós estamos fadados a nos tornarmos espíritos puros. Mesmo aquele indivíduo incrédulo, mesmo o materialista, mesmo aquele que não acredita em nada, mas ele só tem um único caminho: se tornar amanhã espírito perfeito. Mas esse amanhã é uma amanhã distante. Cada um de nós estamos dentro do nosso estágio de evolução. Eu não posso exigir de Diogo aquilo que Diogo ainda não pode dar. Então, Adriana, você quer perguntar alguma coisa, Adriana? Gratidão. Ok, minha amiga Maria Neuza. James, boa noite. Boa noite. Oi. Lembrando aí o que Maria Neuza falou, né? Deus pode ser visto pela questão das obras dele. Nós somos a obra de Deus, né? Fiquei pensando ainda na aula da sexta passada e esqueci de falar na sexta passada. Você até falou dos sentidos, nós temos os 5 sentidos. Nós temos uma imensidão de sentidos que a gente nem... Existe um livro, né? O sentido de direção, que a gente nem estuda na escola, né? Tem um sentido, eu esqueci o nome, que é aquele que, mesmo de costa, você sabe que a pessoa está te olhando. O sentido que você percebe que tem alguém, o sentido quando você entra, se tirou alguma coisa do lugar. Então, é muito sentido que a gente tem e eu quero ver agora a ciência. Eu fiquei pensando também, James, será que Deus não é a ciência? Eu achei que se confunde Deus e ciência, ciência e Deus. E você colocou, somos fractais de Deus, né? Somos pedaços, uma parte. Você colocou também um livro que é muito estudado no Renascer, que é a questão da dor, como Leon Denis. O problema do ser, do destino e da dor. O problema do ser, isso. Então, ele fala num capítulo lá que a dor, ela é necessária ao aprendizado, né? É você ter a fé cristã para suportar e enxergar aquele aprendizado, aquela etapa, aquele ciclo que acabou, aquela etapa que você tem que transcender. É duro, mas eu me lembrei quando você falou do livro. Então, Maria Neuza, eu vou postar de novo para que Maria Neuza tenha acesso. Aquele vídeo de 8 minutos que eu fiz, a grande jornada da vida, mostra exatamente a existência de Deus, a natureza divina de Deus. Mas o que, pegando o gancho de Teresa, eu não gosto de novela não, viu, Teresa? Mas a novela No Tempo do Imperador eu gosto de assistir porque é novela de época e como eu estudo história, eu faço documentário. Ali tem muita ficção, muita mentira essa novela, porque o imperador Dom Pedro II foi uma pessoa muito bondosa e ali tem muita fake news, coisas que completamente errado, não é nada daquilo que a novela apresenta. Eu vou deixar bem claro que aquela novela não mostra a realidade. Tanto é que a família Bragança, no Rio de Janeiro, estava entrando com ação na justiça para impedir que a emissora a Globo transmitisse a novela, porque tem muitas coisas ali degradentes. Mas há uma ficção que está exatamente em cima do que Teresa falou. É aquele Tunico, aquele coronel, aquele deputado,
E aquela jovem morena que ficou presa, ela desde criança, ela teve um amor possessivo. Amor possessivo é um amor doente. E quando era criança, ela dizia, eu vou ficar com você e você não vai ficar com ninguém. Isso é um amor possessivo, é o que a gente chama de uma doença espiritual. E aí, o pai, a mãe de uma mediunidade de clarividência, sempre passando a mão pela cabeça, e o marido diz, olha, você deveria ter sido mais dura com ela, mas sua filha foi presa, eu tenho certeza que essa prisão vai educá-la, ela vai sair transformada, mas ela sai da mesma forma que entrou, ainda pior, revoltada, porque é uma revolta do espírito do ser. Por mais que ela ficou presa, aquela ficção é uma realidade para muitos de nós. Aí ela sai, e quando ela sai, a mãe, os amigos acreditam, né? Olha, ela mudou. Que nada, ela não mudou não. E aí, o diálogo do pai e a mãe, não é? Na figura do filho pródigo, não é? O pai e a mãe o filho, é o pai, e ela é o filho pródigo. Aí ela bate a cabeça, não é? Não aprende a lição, mas o pai diz assim, olha, eu ainda não vou abençoar ela porque ela ainda não se redimiu com ela mesma. Ela ainda não aprendeu a lição. Mas Gebo, não é Gebo não, esqueci o nome do pai. Ela é sua filha, eu sei que ela é minha filha, mas eu só vou abençoar ela quando ela aprender a amar, aprender a conhecer a si mesma. A prisão ainda foi pouco para ela. E aí ela sai, o que é que ela vai fazer? Eu não vou dar spoiler aqui da novela. Até porque eu não assisti hoje, porque eu estou aqui com vocês. Então, é a vida de cada um de nós, Teresa. Então, a vida é uma jornada infinita. E quando eu coloquei aquele vídeo de 8 minutos, o que eu quis dizer para todos vocês, em imagens, que a nossa jornada é feita de livre-arbítrio. Cada fase da nossa vida é constituída de pedacinhos de mosaicos, de pedacinhos de jogo da existência. A vida é feita de jogos no teatro da vida. A dor, o sofrimento, no caso do personagem dessa moça, ela teve o livre-arbítrio, ela poderia ter evitado, mas o egoísmo, a vaidade, o instinto de sentimento negativo é que gerou essas emoções, e a lei de causa e efeito. Ela vai sofrer consequência. É apenas uma ficção, mas que trazendo para as nossas realidades, do nosso cotidiano, a gente vê muito isso. E a doutrina espírita entra como, Teresa, essa bússola de orientação, minha amiga Teresa. Imagine, Teresa, a minha ex-mulher, há 28 anos atrás, se tivesse até hoje guardando mágoas dela, de raiva, certamente eu não estaria aqui, eu poderia já ter infartado. Mas Jesus, quando disse, o amor cobre uma multidão de dores e de pecados. O que nos falta, de fato, é ter a conquista desta autoconsciência. Eu indicaria a vocês, eu acho que, não sei se tem em PDF esse livro, Graça. A Psicologia da Gratidão. Eu acredito que não tenha. É de Joana de Ângeles. Leiam esse livro, compre esse livro, A Psicologia da Gratidão. A gratidão é a assinatura de Deus em sua obra. E o que nós somos, minha amiga Teresa? A obra do Criador. A partícula, o DNA da gratidão já está intrínseco na consciência, na alma nossa. Desperte isso. Ok, gente? Falta 5 minutos para terminarmos. James, deixa eu te fazer uma pergunta. É o seguinte, a pergunta não é nem minha, é de Bernadette. Quando você iniciou o estudo, você fez uma leitura de um livro, certo? Ela quer saber o nome do livro.
Amar é a única revolução. Obrigada. Amar é a única revolução. Um abraço, Tereza. Fica com Deus. Então, meus irmãos, se não tiver mais alguma pergunta, nós vamos encerrar, porque eu vou ter que ir para outra sala agora. Agradeço a todos vocês, aos meus amigos. A personagem é Zayla. A Eliana Gomes, viu, Gal? Assiste novela, ela sabe o nome dela. A personagem é Zayla. E o nome do pai dela é Dom Olu. É isso mesmo, Eliana. Mas não vamos contar, eu estou dando audiência. Essa novela eu gosto. Que a gente aprenda coisas boas e não coisas negativas. Então, eu vou pedir ao nosso amigo Luiz, para que ele faça aí a prece de encerramento. O autor do livro, James, o autor do livro é Amar é a única revolução. São 3 autores, Anselm Grün, Gerard Hutter e Mike Rossang. É fácil, esse livro está sendo muito bem vendido. São 3 autores, não é? A força transformadora do amor a partir das ciências, da filosofia e da religião. Compre esse livro, que também é excelente. Esse aqui você vai encontrar na editora Vozes ou em alguma livraria. Eu vou pedir ao meu amigo Luiz para que o livro A Psicologia da Gratidão é de Divaldo, sim, psicografado por Divaldo Franco, o livro A Psicologia da Gratidão. Ok? Então agradeço a todos vocês, tenhamos um excelente final de semana e eu vou pedir a Luiz para que ele faça a prece de encerramento. Amigo e Mestre Jesus, somos gratos por ter nos dado a oportunidade nesta proveitosa reunião em que, com a sua benevolência infinita, derrame sobre todos nós e sobre toda a humanidade as suas bênçãos de proteção. Que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, gratidão, muita paz. Vamos desenvolver esse sentimento de amor, não é? De caridade e no dizer de... como era o nome? De Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin tem um pensamento que ele diz assim: dominamos a energia do vento, dos mares e do sol. Mas, meus amigos, diz Teilhard de Chardin, no dia em que o ser humano, todos nós, aprender a lidar com a energia do amor, este conhecimento, sabe, meus amigos, este conhecimento será tão importante como foi a descoberta do fogo. Teilhard de Chardin, um monge francês, um pensador. Então, vamos desenvolver mais esse sentimento de amor, porque a humanidade está ébria de esperança, de amor. E vamos, como é que se diz assim, não sofrer o delírio da velocidade e a síndrome do pensamento acelerado. Não é? Não vamos. Porque se o pensamento está acelerado, o delírio da velocidade, nós estamos adoecendo. Muita paz, gratidão sua.